Capítulo 2. Ser escolhido em Cristo antes da criação do mundo. Aqui, nós temos mais uma pergunta. Quando Deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, Deus sabia que Adão comeria da árvore ou não sabia? Não é possível afirmar que Deus onisciente e onipotente, que declarou o fim desde o início, não sabia que isso aconteceria. Se Deus soubesse, ele teria planejado que Adão e Eva pecassem. E já que a serpente que seduziu Eva também foi criada por Deus, o fato de Adão e Eva terem sido enganados pela serpente e terem consequentemente comido da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a providência de Deus. Para dizer a verdade, tudo isso estava predestinado em Cristo antes da criação do mundo. Alguns pensam que Deus estabeleceu sua administração da redenção depois do pecado de Adão, mas na verdade, Deus já havia a estabelecido antes da criação dos céus e da terra. Assim está escrito. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Considerando que Deus escolheu os herdeiros a serem salvos em Cristo antes da criação, a morte de Adão já estava predestinada. Ao estudar a origem do pecado, não devemos interpretar sobre Adão e Eva em fragmentos. Se estudarmos os capítulos 2 e 3 de Gênesis, que são sobre a história de Adão, e, ao mesmo tempo, se estudarmos conectando Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, e Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 17, nós poderemos compreender claramente a relação entre os anjos corruptos e os homens. O pecado de Adão é explicado facilmente aos homens que estão em carne, e os livros de Isaías e Ezequiel às vezes se convertem em uma lição sobre o pecado e corrupção dos anjos. Porém, estes são iguais ao de Adão. O livro de Isaías explica o motivo da rebelião do primeiro pecador e o seu processo mental ao se rebelar contra Deus. E o livro de Ezequiel fala sobre o caráter e a posição originais do primeiro pecador. No livro de Ezequiel é revelada a ação do rei de Tiro. No céu, ele era querubim da guarda ungido e andava em meio às pedras brilhantes no Monte Santo de Deus. Mas, por causa da sua abundante glória, elevou-se o seu coração, corrompeu-se, pecou e, finalmente, foi expulso, como está escrito. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. E os atos do rei da Babilônia no céu se revelam no livro de Isaías. A respeito dele está escrito: já que estava na posição gloriosa, chamada estrela da manhã, filho da alva, ele chegou a ser arrogante, tentou exaltar seu trono sobre as estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, e finalmente foi expulso para esta terra de pecado. Isaías capítulo 14, versículo 4. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Estudando os dois escritos anteriores juntos, podemos obter um conhecimento básico da origem do pecado. O que devemos estudar através destes escritos é que os casos destes dois homens são mostrados como fenômeno representativo de toda a humanidade e, ao mesmo tempo, estão descritos para ser revelado o fato de que os numerosos anjos cometeram pecado. Está escrito, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Depois que Satanás se rebelou no céu contra Deus, pela primeira vez, e foi expulso com os numerosos anjos, ele participou da grande Assembleia Universal dos Primogênitos como representante da terra. No entanto, foi completamente expulso da grande Assembleia dos Primogênitos celeste logo depois que Jesus obteve a vitória sobre ele por meio da cruz.